Paz do Senhor, queridos e amados irmãos e amigos, companheiros que sempre têm compartilhado a nossa forma de viver. Eu quero ser grato a Deus porque tem aberto esse espaço através dessa rede social e usamos esse espaço como um canal de bênção para abençoar a minha vida e também a sua vida, trazendo algo que venha nos edificar, algo que venha mudar a nossa forma de pensar, de agir, de falarmos, de andarmos. E por que não, louvado seja o nome do Senhor, essas orientações não ser baseadas nas Escrituras Sagradas, voltada a toda a atenção que temos nesse momento para privilegiar a pessoa e a excelência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra. E no presente momento ao qual estamos atravessando, uma palavra, ela chegando no momento de escassez, no momento de adversidade, ela coloca o nosso ânimo ao flor da pele, ou seja, coloca o nosso ânimo bem alto, e assim nós somos pessoas privilegiadas porque fomos alcançados por uma tamanha profecia, e essa profecia ela não vai retardar, ela vai ser concretizada sobre nossas vidas, de maneira que temos que estarmos na posição. E se por acaso, por ocasião do destino, escaparmos da posição, tomaremos, louvado seja o nome do Senhor, o rumo de retornarmos para o braço dos pais, ou do Pai, perdão. Então, abrimos e compartilhamos junto no livro de Isaías, uma passagem bastante conhecida, e por que não, louvado seja o nome do Senhor, ela não ser uma renovadora de um novo sonho de conquista em minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vai falar-se assim no capítulo 38 do livro do profeta Isaías: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele a Isaías, filho de Amós. O profeta lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós estamos diante de um texto onde para muitas pessoas traz um espanto, e para outras pessoas traz uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade que temos que acatarmos. Sabemos que o nosso Deus, ele tem enxergado tudo. Os seus olhos são comparados às chamas de fogo. Da sua espada, da sua boca sai uma espada aguda, uma espada muito forte, que é a palavra de Deus. Nós vejamos que o Senhor, ele tem um brilho forte, que nesse brilho dele, ele chega e até ao próprio sol, na hora da sua força de meio-dia, se esconde, porque fica perdido diante do brilho do Senhor. Nós estamos diante de um texto onde nós vemos a necessidade de um homem, o rei Ezequias, e vemos também, louvado seja o nome do Senhor, a precisão, louvado seja o nome do Senhor, e a competência de um profeta que não se corrompe, de uma pessoa que não se vende, de uma pessoa que entregou totalmente a sua vida para prosseguir e seguir, anunciando o reino da salvação, o reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E por que não separar esse texto da Bíblia Sagrada, onde fala do profeta Isaías, o profeta que mais mencionou sobre o Messias, e agora ele está com mais uma daquelas missões, sendo uma dessas agora, levar um recado que para muitos profetas que tem se acovardado, tem se corrompido, tem visto o erro e tem se distanciado e aplaudido até o erro, como se aquela coisa tivesse correta. O profeta Isaías torna-se um grande mensageiro do Senhor, e chegando neste local, louvado seja o nome do Senhor, ele chega até a majestade do rei Ezequias e ele pronuncia palavras que não era, louvado seja o nome do Senhor, do agrado do homem, mas sim era aquilo que o homem precisava ouvir vindo da parte de Deus. Muitas das vezes nós recusamos falarmos algo de conserto, aconselhamento para alguém que está do nosso lado,
pensando que vamos perder a amizade, pensando, louvado seja o nome do Senhor, que vai haver uma intriga, que vai haver uma contenda. Somos covardes ao ponto de desistirmos, louvado seja o nome do Senhor, da missão que Deus tem conosco para agradarmos nossas próprias vontades, o desejo carnal. O profeta não mediu esforço, ele chega até lá e ele pronuncia que aquela enfermidade era uma enfermidade que ia ocupar um espaço em cemitério, era uma enfermidade que era para a morte. Mas Deus, ele muito sabia do histórico ao qual o rei Ezequias tinha prolongado, tinha caminhado. E ele agora manda também o mensageiro decretar que ele tivesse que colocar a casa em ordem, se é que ele sonhava com a tão merecida salvação. Logo e rapidamente, aquele rei reconheceu suas falhas e reconheceu que a sua enfermidade tinha sido por desobediência. Reconheceu que a sua enfermidade tinha sido, louvado seja o nome do Senhor, por conta do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que não lembra quando o Senhor Jesus ele chega no tanque de Betesda e encontra aquele homem que há 38 anos sofria, louvado seja o nome do Senhor, fala com aquele homem e quando o Senhor andar, disse: vais e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então muitas vezes o sofrimento do homem é a consequência do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Tem estacionado o ministério, tem tirado força dos adoradores, eles não têm se apoiado mais em Cristo e têm sido pessoas que têm sido levadas como um moinho no vento, não tem direção mais, porque o Espírito Santo naquele lugar não tem habitado mais. Se o Espírito Santo pudesse o guiar e mostrar qual o caminho que ele deveria seguir, a pessoa ela é, louvado seja o nome do Senhor, um enfermo, entre outros e mais outros enfermos. Então a mensagem que o profeta Isaías pronuncia, louvado seja o nome do Senhor, foi que o rei Ezequias colocasse a casa em ordem, porque certamente morrerias e não viveria. Lamentável a notícia, naquele mesmo momento o profeta se retira daquele local. E se retirando daquele local, louvado seja o nome do Senhor, o homem se isola em um dos seus aposentos. E ele se isolando ali com certeza, ele tinha aquele local como local de intimidade com Deus, de afinidade com Deus. Assim como também você tem um local que você separou, consagrou a Deus para falar com Deus. Talvez você não esteja entendendo, mas o Senhor tem tido saudade das conversas e dos diálogos que você tem tido com Ele. E o Senhor mais uma vez aperta, louvado seja o nome do Senhor, o parafuso, para que eu e você entendamos que somos merecedores, mas também temos que fazer por merecer a glória de Deus resplandecente sobre nossa vida. Por sua vez, agora o profeta se retira e não vai muito longe, porque no coração do rei Ezequias existe o arrependimento. E o Senhor, ele sonda a mente, o coração, e ele sondando o coração daquele homem, ele começa a fazer uma liturgia daquele coração. E aquele homem, ele começa a gemer e não sai palavras, mas sai as lágrimas. E as lágrimas que saem fala mais forte do que as palavras que antes que a lágrima fosse derramada tinha sido pronunciada. E o Senhor agora, ele, louvado seja o nome do Senhor, ele agora vê o arrependimento do homem através das suas confissões. Ele vê o arrependimento do homem através da lágrima de arrependimento. E ele agora usa o mesmo profeta para ir retirar aquilo, louvado seja o nome do Senhor, que tinha sido sentenciado. Mas não, louvado seja o nome do Senhor, que o homem não ia morrer, mas sim que Deus acrescentaria um pouco mais de tempo nessa matéria física na vida do rei Ezequias. E quando o profeta ele fica diante, ao louvado seja o nome do Senhor, de retornar lá e entender os mistérios de Deus, o profeta ele não faz, louvado seja o nome do Senhor, cara feia, ele não rimunga, ele não fica pensando que ele ia ser visto como um profeta mentiroso. Ele apenas ele faz a missão dele, que é a obediência, obedecer. E ele chega até lá na presença do rei Ezequias e diz que o Senhor tinha ouvido a oração dele. Tinha ouvido a oração, louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que nós começamos a analisar, e a Bíblia Sagrada ela é cheia de qualificação para que venha nos aperfeiçoar, usando a mesma como uma ferramenta para que as pessoas possam se aproximar de Cristo através da Sagrada Escritura. Então temos que ter o entendimento do que estamos apresentando. A Bíblia vai dizer que quando o apóstolo Paulo, que seja, quando era Saulo de Tarso, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, ele vai com uma carta pedindo ordem para que o massacre aumentasse na vida dos cristãos. A Bíblia vai tratar que no meio do caminho o Senhor trata com aquele homem.
Aquele homem ele fica cego e ele vai para uma rua chamada direita, louvado seja o nome do Senhor. E logo depois Deus ele vai até um daqueles seus, louvado seja o nome do Senhor, discípulos, daqueles que eram seguidores do Senhor, assim como nós somos, e encorajando aquele homem diz, olha, vai na rua direita, e chegando lá tu vai chegar lá e perguntar por Saulo de Tarso. Aquele homem agora, por nome de Ananias, ele quer recuar, ele quer desistir daquela missão. Mas Deus disse que ele sim era um vaso escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. E quando tratamos de uma pessoa que vai como mensageiro e outra pessoa, nós vejamos, louvado seja o nome do Senhor, a forma que Isaías encarou essa realidade vindo da parte de Deus. Isaías, o profeta, ele chega até na presença do rei, louvado seja o nome do Senhor, e ele diz, olha, acrescentarás 15 anos ainda no teu ministério, na tua vida. Ou seja, Deus acrescentou, porque Deus ouviu tua oração, Deus viu tuas lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. E tem cristão que nunca mais falou com o Senhor, nunca mais orou ao Senhor, nunca mais derramou uma lágrima na presença do Senhor. E o Senhor, neste momento, está cobrando de mim, cobrando de você, mais compromisso, louvado seja o nome do Senhor, como adorador. E para ser adorador, nós temos que estarmos na presença de Deus em perfeita condição para o adorar, para o bem dizer. Enchermos nosso, louvado seja o nome do Senhor, nosso rosto de um novo riso, para que através da nossa vida outras vidas venham ser alcançadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então é dado aquela, louvado seja o nome do Senhor, mensagem profética para o rei Ezequias. E muitas vezes a gente ficamos imaginando como será, louvado seja o nome do Senhor, um homem ter intimidade com Deus ao ponto de ser um mensageiro de Deus. Outra hora nós ficamos querendo, louvado seja o nome do Senhor, estacionar. E é bem verdade que o passado ele tem conduzido muita gente a retornar. E tem muitas pessoas que não aguentam muitas pressões, que começam a retroceder. Mas se a vontade de Deus é que a gente chegue até o fim, que nós venhamos chegar, louvado seja o nome do Senhor, alimentado pela palavra, pelo louvor, pela oração, pelo jejum, pela comunhão para com os irmãos e para com os próximos. Que sejamos cheios da graça, que buscamos essa graça infinita que está em Cristo Jesus. E que cada vez mais venhamos nós nos aperfeiçoar na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo coloque essa saudação em nosso coração, que possamos refletir tamanho cuidado e amor que Deus tem tido por nós, sem falar no zelo, pois Ele é Deus zeloso por mim e por você. Que Deus em Cristo vos abençoe a todos, uma excelente semana, um culto abençoado logo mais, que Deus seja presente na vida de cada um. São os meus sinceros votos, vos abençoando em nome de Jesus.